para a gente poder dar início à nossa aula. Então, boa tarde a todos e todas. Sintam-se acolhidos para mais um momento de estudo. Nós estamos aqui, não é, para mais um aulão, para mais um momento de revisão em prol ou objetivando aí a prova do Enem. Sejam todos, né, aproveitem esse espaço que foi pensado com carinho, com responsabilidade, né? E que também tem o intuito de oportunizar a gente a revisar, a trazer à tona os conteúdos trabalhados durante o ano, né? Então, esse aulão, foi pensado e está sendo executado pelos meninos e meninas da Residência Pedagógica de Línguas, né, da Universidade Federal de Campina Grande. Então, vou passar a palavra, né, preciso que alguém exponha, apresente o slide para a gente começar. E no aulão de hoje, a gente vai ter, né, linguagens, né, as nossas linguagens. Então, nós somos pessoas que trabalhamos com a linguagem, nós somos comunicativos por natureza, seja por gesto, seja por olhar, seja por palavras, enfim. E se tratando de mim, nem se fala, né? Então, a gente vai ter hoje, né, alguns aspectos dessa linguagem para ser trabalhado. Então, nós vamos começar com a variação linguística, algumas coisas, né, o nosso roteiro, algumas coisas sobre variação linguística. Depois a gente vai abordar um pouquinho também de figuras de linguagem, em seguida, gêneros literários, funções da linguagem e a literatura contemporânea, que são aspectos que as provas de Enem elas sempre contemplam, tá? Então, eu passo a palavra agora para os nossos, né, condutores da aula, as nossas estrelas de hoje, que são os meninos e meninas da residência. Pessoal, é com vocês. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao aulão, né? Hoje a gente vai começar falando de linguagens com vocês e para o primeiro tópico a gente trouxe a variação linguística. Os que ficaram responsáveis pela variação linguística seremos eu, Bruna e Eduarda, e com esse cunho de revisão e preparação a gente optou por trazer para vocês os aspectos da variação linguística que mais são abordados na prova do Enem. Inicialmente eu vou dar uma refrescada na memória de vocês sobre esses conceitos e mais para frente a gente vai ver exemplos de questões nas quais foram utilizados esses conceitos de variação linguística. Primeiramente, a gente tem aí a variedade linguística como marca identitária de textos literários. Geralmente, quando a gente fala da variedade linguística como marca identitária, a gente está se referindo a questões que utilizam desse fenômeno para marcar, mesmo que muitas vezes de forma estereotipada, infelizmente ainda, mas principalmente questões de origem e regionalização de algum personagem, de alguma pessoa, de algum falante naquela questão. Geralmente ela vem com um caráter mais qualificatório, se pode dizer assim, e ela serve para a gente ter uma ideia da identidade daquele personagem, daquele falante. A questão da exploração da variação linguística como recurso argumentativo, geralmente ela aparece mais voltada para falas em contextos específicos e elas costumam aparecer no Enem em questões falando de cartazes promocionais, campanhas publicitárias e esses gêneros de natureza mais comunicativa. A gente percebe muito de marcas de oralidade também na escrita e diversos casos assim. Mais para frente a gente vai ver uma questão que também se trata sobre isso. E por fim, né, o último tópico que a gente tem aí da análise da evolução histórica do português e dos seus aspectos. Esse eu acredito que seja o tema mais batido assim na prova, porque é uma coisa que a gente vem falando repetidamente, difícil de cair, mas mesmo assim é uma coisa de se prestar atenção. Porque entre esses três pontos, mesmo que seja mais fácil de identificar, às vezes a gente tem que prestar muita atenção porque está ocorrendo a todo tempo, no nosso uso, a gramática muda, os usos mudam, a oralidade muda e a variedade ocorre. Então agora a gente vai ver alguns exemplos de questões que usaram variedade linguística e vamos responder junto com vocês. Então a gente pede a colaboração de vocês. Bom, como o Gabriel falou, né, nós trouxemos dois exemplos. O primeiro exemplo é do 2017 do Enem e o título do texto é Sítio Jerimum.
Então, o que é que o texto vai nos dizer? A gente primeiro tem que pegar a informação desse texto. Então, quando o autor coloca nos versos de um menino de 12 anos, aí a gente já tem essa informação do texto. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai procurar agora o assunto da questão, para que com isso não nos atrase e facilite melhor a nossa intenção em responder a questão. Então, quando ele diz o emprego da palavra gerimum, grafada com a letra G, esse vai ser o assunto da questão, o emprego da letra G. Ou seja, a gente se pergunta até o porquê, né? Porque a gente sabe, quando a gente lê assim, a gente já estranha. A gente sabe que a palavra gerimum, ela é escrita com J. E por ela ser uma palavra indígena, automaticamente ela deveria ser escrita com a letra J. Mas aí, para facilitar na hora da prova, a gente pensa o quê? A gente pensa no comando, o que vai ativar a nossa mente na hora de responder a questão. E o que é que a gente pode fazer com isso? A gente pode pegar e criar uma pergunta em cima dessas informações que a gente já tem, para na hora de responder a gente voltar àquela pergunta direta sem precisar reler todo o texto. Então, é uma pergunta que eu vou fazer para vocês agora. Usou G em Jerimum para quê? Então, vou ler o texto e no decorrer da leitura do texto a gente vai responder as questões. Eu peço que vocês vão respondendo aí no chat, se alguém puder falar, ou eu posso ir respondendo também. Sítio Jerimum. Este é o meu lugar. Meu jerimum é com G. Você pode ter estranhado. Jerimum em abundância, aqui era plantado. E com a letra G, meu lugar foi registrado. Então, quando ele diz o sítio Jerimum, ele está falando do lugar dele. E a gente até estranha mesmo quando ele fala que esse jerimum é plantado em abundância. Então, a questão do registro ainda pesa, porque ele foge desse registro oficial, que é quando ele diz, com a letra G, meu lugar foi registrado. Então, para esse menino, não importa a questão da grafia, para ele é a questão da afetividade do local. Então, ele não se importa com essa norma culta, mas a questão é, a intenção comunicativa é a mesma e atinge o objetivo que ele queria passar. Então, vamos ler as questões. A pergunta que eu fiz, alguém lembra? Que eu falei que foi criada? Para a gente responder a questão agora. Acho que não, né? Usou G em Jerimum para quê? Letra A, valorizar os usos informais caracterizadores da norma nacional. E aí, pessoal? Letra B, usou G em Jerimum para quê? Confirmar o uso da norma padrão em contexto da língua poética. Letra C, usou G em Jerimum para quê? Enfatizar um processo recorrente na transformação da língua portuguesa. Letra D, usou G em Jerimum para quê? Registrar a diversidade étnica e linguística presente no território brasileiro. Ou letra E, reafirmar discursivamente a forte relação do falante com o seu lugar de origem. E aí, alguém pode me responder, colocar no chat, ou alguém falar, se prontificar, para a gente discutir? Então, tá bom. Nessa primeira questão, a letra A, a gente vai perceber que automaticamente ela sozinha já está errada. Aí a gente se pergunta por quê? Porque o uso informal não é a norma. O informal é uma coisa e a norma é outra. Então, a gente já descarta essa possibilidade. A letra B. Confirmar o uso da norma padrão em contexto da língua poética. Também não. Por quê? Porque a norma padrão é com J, como eu já tinha falado no começo. Letra C. Enfatizar um processo recorrente na transformação da língua portuguesa. Também não. Por que isso? Porque isso não é recorrente, é só no lugar dele, quando ele fala, meu jerimum é com G, este é o meu lugar. Então, é só para ele ali. A letra D, registrar a diversidade étnica e linguística presente no território brasileiro. Também não, porque ele não saiu mostrando que em cada lugar como se escrevia. Não, é apenas no sítio dele. E a letra E, reafirmar discursivamente a forte relação do falante com seu lugar de origem. Essa seria a resposta, porque o autor, sempre ali, ele está reforçando essa forte relação que ele tem com aquele sítio, mesmo em relação à escrita estando errada. Então, essa afetividade que ele tem com o lugar é muito forte. Pode passar.
Bom, pessoal, nós trouxemos, então, mais uma questão. Vocês estão me ouvindo bem, né? Eu acredito que sim. Nós trouxemos, então, mais uma questão de variação linguística. E aí eu vou exigir, tô brincando. Mas eu vou pedir a vocês, solicitar de coração, que vocês coloquem, certo, no chat. Se acham que é A, se acham que é a B, se acham que é a C, a D ou a E. Participem de alguma forma, né? Nós temos pouco tempo, mas é interessante, para a gente poder discutir melhor a participação de vocês. Então, vamos ler, né? Primeiramente, antes de ler, eu gostaria de dizer que essa questão ela está no livro azul, no caderno azul, certo? É a questão 7, do caderno azul, de 2018. Então, vamos ler. Seu organismo já está acostumado com o açúcar e está difícil largar? O ideal é ir se acostumando aos poucos, com cada vez menos açúcar. E aí, na imagem, nós vamos encontrar uma xícara de café sobre um pires, uma colherzinha de chá e um pouquinho de açúcar sendo ali colocado, né, no café. Do lado, nós vamos ter um açucareiro cheio de açúcar. Vamos para o comando da questão. A utilização de determinadas variedades linguísticas em campanhas educativas tem a função de atingir o público-alvo de forma mais direta e eficaz. No caso desse texto, identifica-se essa estratégia pelo: letra A, discurso formal da língua portuguesa. Letra B, registro padrão próprio da língua escrita. Letra C, seleção lexical restrita à esfera da medicina. Letra D, fidelidade ao jargão da linguagem publicitária. E letra E, uso de marcas linguísticas típicas da oralidade. Vamos lá? Qual alternativa vocês acham que é correta? Enquanto vocês vão pensando, que vocês vão colocar no chat, porque eu sei que irão, né? Eu acredito em vocês, certo? Enquanto vocês vão pensando, a gente pode refletir qual é o comando da questão, né? O que o comando da questão está me pedindo. Às vezes a gente lê e acha que está pedindo uma coisa e é outra coisa totalmente diferente. Então, para saber realmente qual é a resposta, nós temos que entender primeiramente o que o comando da questão está solicitando a cada um de nós, né? Vejam bem, a utilização de determinadas variedades linguísticas, então é uma afirmação, né? Em campanhas educativas possui a função, né? Tem a função de atingir o público-alvo de forma mais direta e eficaz. Então, podemos ligar essa questão a quê? Aquele segundo ponto que Gabriel abordou no slide, no primeiro slide, que foi a exploração da variação linguística como um recurso argumentativo. A campanha, ela visa atingir o público-alvo de forma direta e eficaz. Então, se ela está explorando essa variação linguística como um argumento, ela quer convencer o público de que consumir açúcar não é bacana, consumir muito açúcar não é bacana, então deve maneirar, deve diminuir. Sim ou não? Sim, né, minha gente? Vocês não estão participando, não. Coloquem a alternativa, certo? Então, vamos discutir alternativa por alternativa e aí vamos fazer um processo de eliminação, né? Vamos por eliminação. Letra A, discurso formal da língua portuguesa. Primeiramente, se nós analisarmos novamente o primeiro questionamento, nós vamos enxergar que essa campanha ela não está aí utilizando o discurso formal, certo? E lá no nosso comando da questão está falando sobre variedades linguísticas. Variedades linguísticas também vão nos levar aí a aspectos da oralidade, da fala, certo? Ok? Então, a letra A já estaria eliminada. Letra B, registro padrão próprio da língua escrita. A mesma coisa. Se é variedade linguística, então não vai estar aí diretamente ligado à norma padrão escrita, certo? Então, não é um registro padrão. Então, eliminada também. Letra B, seleção lexical restrita à esfera da medicina. Lembram que eu perguntei que na verdade, eu levei vocês a refletirem sobre qual seria o público-alvo? Se nós conseguirmos detectar o público-alvo, então será mais fácil de eliminar algumas alternativas também. Como, por exemplo, né, essa daqui, seleção lexical, ou seja, seleção de um vocabulário, né? Um vocabulário restrito à esfera da medicina. Vamos voltar à campanha? A campanha, ela está se dirigindo ao público da medicina? Vocês acham que sim? Não, porque os médicos não já sabem? Vocês concordam, sim ou não? Os médicos já sabem. Acho que é a letra E. Muito bem, Lívia. Vamos ver se será a mesma letra E, né? Mas obrigada pela participação. Se está aí falando sobre o consumo de açúcar, os médicos já sabem. Então, obviamente, não está aí restrita à esfera da medicina, ok? Então, seria eliminada também.
Fidelidade ao jargão da linguagem publicitária não está aí seguindo uma fidelidade, uma linguagem publicitária, até porque a linguagem ela é livre. Ela está usando aí uma linguagem informal. Porque vamos voltar aqui de novo à campanha? Seu organismo já está acostumado com o açúcar, está difícil largar? Ou seja, esse já está acostumado e esse está difícil largar são aspectos, são marcas orais. Então, são aspectos da oralidade, o que não vai aí seguir uma fidelidade de um jargão publicitário, até porque visa atingir todo o público, né? O público-alvo é o público em geral, certo? A população em geral. Então, a alternativa Lívia acertou, seria a correta, né? O uso de marcas linguísticas típicas da oralidade. E aí, quais são essas marcas? Aqui na campanha, nós podemos ver, né? As que eu já citei anteriormente. Já está acostumado e está difícil largar. Ok? Espero que vocês tenham compreendido. Bom, então agora a gente vai para a próxima, não é? Que é figuras de linguagem. Veja, a gente está revisando os conteúdos, e aí, como a Eduarda colocou, é muito importante que vocês participem, até mesmo porque a gente está tentando tirar dúvidas, né? E aprimorando algumas questões. Então, com vocês agora, a equipe de figuras de linguagem. Bom, pessoal, como a professora Patrícia falou, nós selecionamos como segundo assunto comentar um pouco sobre as figuras de linguagem. Então, como vocês já estudaram anteriormente, as figuras de linguagem são recursos estilísticos que podem ser usados para tornar o texto mais expressivo, mais harmonioso, mais persuasivo, entre outras características que podem ser impressas nele. Então, conforme a intenção do autor. Então, nós temos várias figuras de linguagem, mas para esse aulão nós tentamos identificar quais são as figuras de linguagem que mais são abordadas nas questões da prova do Enem. Então, assim, nós destacamos 6 figuras de linguagem que mais se destacam, que são a metáfora, a ironia, a elipse, a metonímia, paradoxo e a antítese. Então, para relembrar assim, de forma bem resumida esses conceitos dessas figuras de linguagem, vamos começar pela metáfora. A metáfora ela é uma comparação implícita que produz um sentido figurado. Um exemplo que nós temos é o trecho de um poema de Mário Quitanda, que diz: os poemas são pássaros que chegam, não se sabem de onde e pousam no livro que leis. Então, nós podemos ver aí uma comparação implícita entre poemas e pássaros. Temos também, pela metonímia, quando ocorre a substituição de um termo por outro por conta de uma relação lógica. Por exemplo, quando eu digo gosto de ler Machado de Assis, na verdade eu quero dizer que eu gosto de ler os textos escritos por Machado de Assis. Então, eu estou fazendo a substituição aí, uma troca pela obra e pelo autor. O paradoxo acontece quando existe a oposição de ideias que aparentemente não fazem sentido quando estão relacionadas. Então, um exemplo interessante foi uma campanha que foi propagada pelo governo de São Paulo, se eu não estou enganada, no início da pandemia, que era no período da quarentena, que dizia assim: separados estamos mais unidos. Então, dá para ver aí a oposição de ideias. Separados, mas estamos mais unidos. A ironia, ela significa o contrário daquilo que realmente o enunciador pretende dizer. Então, um exemplo ele parece um anjo, adora arranjar confusão. Bem, normalmente, a gente sabe que anjos não remetem a problemas. Então, essa frase contém uma ironia. Nós usamos a antítese quando queremos usar duas palavras de valores opostos. Então, por exemplo, o mundo está cheio de pessoas vazias. Então, são duas palavras bem opostas, os sentidos delas, que eu usei nessa frase. E, por fim, a elipse está associada ao nível sintático, ao nível estrutural do texto. Então, a elipse é a omissão de um ou mais termos em uma oração. Um exemplo: ela estava atrasada, chamou um táxi.
Nesse caso, foi omitido o pronome ela na segunda oração. Então, nessa breve conceituação, agora nos resta aquela pergunta: como é cobrada as figuras de linguagem nas questões? Priscila e Amanda agora vão mostrar a vocês. Bem, pessoal, então o texto está bem pequenininho, certo? Porque a gente sabe do quanto o Enem ama colocar um textão para a gente ler naquelas tardes bem refrescantes nas salas, né? Assim, com uma brisa perfeita, zero sono. A gente sabe bem como é que é. Então, a gente buscou uma questão que pudesse ser menor, mas, na verdade, existe muito essa utilização de textos para tratar de elementos linguísticos, né? Então, eu vou ler com vocês esse texto e prestem bastante atenção, certo? Em algum momento, eu já vou dar um spoiler. Em algum momento desse texto, vocês vão, pelo menos dentro de vocês, dar um risinho ou causar um estranhamento, certo? Vai quebrar uma expectativa. Então, tentem observar em que momento vai ser esse, certo? Aquele bêbado. Juro nunca mais beber. E fez o sinal da cruz com os indicadores. Acrescentou: álcool. O mais, ele achou que podia beber. Bebia paisagens, músicas de Tom Jobim, versos de Mário Quintana. Tomou um pileque de Segal. Nos fins de semana, embebedava-se de Índia reclinada de Celso Antônio. Curou-se 100% do vício, comentavam os amigos. Só ele sabia que andava mais bêbado que um gambá. Morreu de elitismo abstrato, no meio de uma carraparta de pôr do sol. Nossa, já não vejo mais. Do Leblon, e seu feto ostentava inúmeras coroas de ex-alcoólatras anônimos. Esse texto é muito interessante. Em algum momento, ele trouxe para você uma sensação de quebra de expectativa, certo? Agora vamos para o enunciado. A causa mortis do personagem, que é a causa da morte, né, expressa no último parágrafo, adquire um efeito irônico no texto, porque ao longo da narrativa ocorre uma. Então vamos lá. No último parágrafo, a causa da morte. Só ele sabia que andava mais bêbado que um gambá. Morreu de elitismo abstrato, no meio de uma carraparta e aí por aí vai, certo? Então, o enunciado nos fala de uma ironia, né? Esse sentimento de algo contrário, digamos assim, né? Que foi o que foi falado por Aline, né? Normalmente você é um anjo, então é um efeito contrário, né? Nos causa essa estranheza porque justamente é uma palavra que está sendo empregada fora do seu sentido, no sentido contrário, né? Então vamos para as perguntas. O que é que traz esse efeito irônico, certo? Letra A. Metaforização no sentido literal do verbo beber. Letra B. Aproximação exagerada da estética abstracionista. Letra C. Apresentação gradativa da coloquialidade da linguagem. Letra D. Exploração hiperbólica da expressão inúmeras coroas. Letra E. Citação aleatória de nomes de diferentes artistas. Então vamos lá, né? Vou pedir para que quem tiver alguma sugestão, coloque no chat, imaginando que vocês vão colocar, certo? Vou esperar só para ver se alguém já tem alguma ideia. Deve ser a letra A. Temos um palpite. Aí vamos lá. No Enem, a gente costuma muito utilizar a melhor forma de responder é justamente por eliminação, né? É muito mais fácil a gente sair eliminando o que, com certeza, não faz sentido. Então, se a gente olhar essa letra E, por exemplo, citação aleatória de nomes diferentes de artistas, será que é essa que causa esse estranhamento? Será que é só uma citação aleatória? Será que foi aleatório no texto? Então, eu acho que não, né? Então, a gente lá na prova já riscaria e deixaria de existir essa, para que a gente conseguisse chegar na resposta certa. Outro motivo, a apresentação gradativa da coloquialidade da linguagem. Será que é realmente esse coloquial? Existe, de fato, esse coloquial no texto? Pelo contrário, o último parágrafo a gente quase não entende.
Inclusive, tem palavras que eu não faz parte, né, do nosso repertório que a gente fala hoje em dia. Então, com certeza não tem coloquialidade, então a gente já poderia riscar, certo? Exploração hiperbólica da expressão inúmeras coroas. Hipérbole é um exagero, então também não são inúmeras coroas que vai trazer essa sensação de ironia, né? Então a gente fica com letra A e letra B. Acho que tem um barulhinho no fundo, porque minha cidade é muito barulhenta, pessoal. Para quem não sabe, eu sou de Boqueirão. Então, letra B vai falar sobre uma estética abstracionista. Uma coisa abstrata é uma coisa que foge do real, não tem uma representação real, certo? Quando a gente vê assim aqueles quadros bem loucos que não mostram nada além de riscos e coisas loucas, isso é uma arte abstrata. É uma arte que não é real, certo? Então, dizendo tudo isso, nós só podemos dizer uma coisa, que a resposta certa é a letra A e que vocês acertaram, que com certeza lá na Enem estava com um pontinho a mais, certo? Então, é muito interessante fazer justamente isso. Uma coisa que eu sempre falo para a prova, quando a gente pegar esses textões, que é, ao invés de a gente ler o texto correndo, né, para terminar ele mais rápido, é muito interessante. Ninguém entende, mas falam que entendem. É, algumas coisas a pessoa entende, outras realmente não, porque faz parte de um português, né, de uma variedade que a gente já não fala mais, né? Então, isso é muito comum. Então, é muito interessante a gente fazer a leitura do texto bem atentamente, para a gente conseguir fazer essa leitura apenas uma vez, certo? Eu sempre digo isso, que ao invés de ler correndo, depois, quando você for para as perguntas, você vai acabar tendo que ler novamente. Então, leia atentamente, observando cada coisinha, porque quando for para a resposta, já mata, certo? A gente já tem essa sensação de estranhamento, né? Quando ele fala, juro nunca mais beber álcool, ou seja, já caso é, se ele não vai mais beber álcool, significa que ele vai beber outras coisas. A gente pensa o quê? Um refrigerante, uma aguinha com gás, mas aí não é. Vão ser outras coisas. E é justamente esse emprego, né, da palavra beber, utilizada de forma diferente do que a gente usa no habitual, não se bebe em uma música, que causa essa sensação irônica, certo? Agora eu passo a palavra para a Amanda. Bom, dando continuidade às nossas questões de figura de linguagem, nós retiramos essa questão do Enem de 2013. Ela mostra uma tirinha que diz o seguinte: no mundo conectado não há preconceitos. Aí o rapaz está dizendo, sou alto, loiro e sincero. Na outra tirinha diz, não há ignorância. Ler para quê? Tem tudo na Wikipédia. E na última tirinha diz, e não há covardia. Nova mensagem, eu não te amo mais. Então, no comando da questão diz o seguinte, a tirinha denota a postura assumida por seu produtor de informação. Ou seja, a tirinha está mostrando a opinião da pessoa que fez, né? E tal posicionamento é expresso de forma argumentativa, por meio de uma atitude. Aí eu peço que vocês falem ou escrevam no chat qual questão vocês colocariam se estivessem fazendo o Enem. Letra A, crítica, expressa pelas ironias. Letra B, resignada, expressa pelas enumerações. Letra C, indignada, expressa pelos discursos diretos. Letra D, agressiva, expressa pela contra-argumentação. E letra E, alienada, expressa pela negação da realidade. Vocês podem colocar no chat ou dizer qual alternativa vocês acham que é a certa. É muito interessante essa questão, porque, como as meninas mostraram, as figuras de linguagem ela pode estar presente tanto em textos, como foi mostrado anteriormente, quanto em tirinhas. A gente pode ver esse movimento. Então, qual alternativa vocês acham que é a correta? Alguém vai dizer? Letra A. Letra C, Samuel. Alguém mais? Letra A. Letra A. Certo.
Então, vamos olhar atentamente e por eliminação, igual as meninas já falaram, e é um recurso assim, muito interessante para não só o Enem, mas também para concurso, para vestibular, se torna assim mais simples de você encontrar a alternativa correta. Então, como eu tinha falado para vocês, na questão eles dizem que a postura da pessoa que fez essa tirinha está no texto. Então, a gente tem que descobrir qual a postura dessa pessoa. Letra A, ele tem uma postura crítica, que é expressa pelas ironias presentes no texto. A gente pode ver que dentro desses quadradinhos tem um dizer: no mundo conectado não há preconceitos, mas a gente vê que os personagens estão tendo um comportamento diferente daquilo que está escrito nos quadradinhos. Então, isso é uma ironia. Então, pode ser que seja uma postura crítica. Deixa guardadinho aí. Letra B, resignada, que está expressa pelas enumerações. Mas nós não temos enumerações nessa tirinha. Então, aí já fica errada. A gente já pode retirar. A letra B. Letra C, indignada, expressa pelos discursos diretos. Será que o autor ele está indignado com aquilo que está acontecendo? Eu não sei. Ele parece que só está retratando aquilo que está acontecendo ao ver dele. Então, a gente pode excluir essa letra C. Letra D, o posicionamento dele é agressivo, expresso pela contra-argumentação. A contra-argumentação, elas só acontecem em textos dissertativos. Então, só por essa razão, a gente já pode excluir a letra D. E a letra E, alienada, expressa pela negação da realidade. Será que ele está negando a realidade? Ou será que ele está, como eu disse a vocês, mostrando ao ver dele o que está acontecendo? Então, a gente já pode excluir essa também. Então, só que sobrou é a letra A, que é a crítica expressa pelas ironias do texto. Então, Lívia, eu salvo me engano, disse a... Muito bem. Então, agora a gente chega na outra parte, em mais uma parte da nossa prova de linguagem, referente agora aos gêneros literários. Não, Samuel, não se preocupe, a gente vai tentando, a gente está aqui justamente para isso, né? Para ir entendendo as questões, percebendo, e por isso que o aulão ele é interessante, por isso que essa discussão de questões ela é interessante, viu? Então, a gente chega na parte dos gêneros literários, que é assim, a nossa prova de linguagens, ela é recheada, não é? De textos, até mesmo porque a gente está trabalhando com a linguagem, né? Então, agora as meninas e os meninos vão tratar com vocês desse tópico, os gêneros literários. Então, pessoal, boa tarde. Nós estamos aqui iniciando com essa área mais voltada para a literatura, que vai ser cobrada também na prova do Enem. Então, começando pelos gêneros literários, né, que o Enem, ele cobra, ele pede, né, uma série de gêneros literários, e é interessante que vocês saibam identificá-lo. Nós vamos resolver questões, mas, primeiramente, nós vamos dar, né, eu vou aqui, juntamente com vocês, dar uma pequena contextualizada nessa questão dos gêneros literários. Então, nós temos 3 grandes gêneros literários, né, que é o gênero épico, o gênero lírico e o gênero dramático. Então, o que seria o gênero épico? O gênero épico, ele né, ele tem a presença de um narrador que ele está contando uma história, né, dos grandes feitos heróicos de sua época. Atualmente, esse gênero épico, ele deu origem a um gênero chamado gênero narrativo. Então, quais são as principais características do gênero narrativo? O gênero narrativo, como o próprio nome está dizendo, ele possui um narrador. Esse narrador, ele pode ser em primeira pessoa, né, que é o narrador personagem, que é o narrador que, ao mesmo tempo que ele narra a história, ele também participa da história.
E esse narrador ele também pode ser um narrador em terceira pessoa, que é aquele narrador observador, que ele não está presente na história, ele apenas narra a história. E dentro dessa terceira pessoa dos narradores, né, além do narrador observador, a gente também tem um narrador onisciente, né, que ele narra a história, ele observa a história, mas que ele, ao contrário do narrador observador que só observa, o narrador onisciente, ele tem consciência, ele sabe do que os personagens pensam, né, do que os personagens sentem. Então, a gente tem, né, esses narradores que são esses narradores, né, que estão presentes no gênero narrativo. E para ele narrar, ele precisa narrar algo, né? Então, aí é que entra o enredo, né? O enredo nada mais é que a história pela qual o narrador vai narrar. E uma história, ela precisa de personagens, né? Então, no gênero narrativo, nós temos também outra grande característica, são justamente os personagens, né? O personagem do gênero, ele pode ser tanto um personagem plano, né? Que é aquele personagem que ele não é muito explorado, né? Aquele personagem um pouco mais superficial, e nós temos também os personagens redondos, né? Que são os personagens, digamos que são os personagens principais, que eles são um pouco mais explorados ao longo da narrativa, né? Eles têm um grau maior de complexidade. E essa história ela tem que acontecer em algum lugar. Então, é isso que a gente chama de espaço. O espaço da narrativa, ele pode ser um espaço real, né? Essa narrativa, né, essa história, ela pode acontecer em um espaço do nosso cotidiano, né? Em uma casa, em uma escola, em uma praça. E esse espaço também pode ser um espaço imaginário, né? Que é justamente o espaço fictício. Ela pode acontecer em outro planeta, né? Em outra realidade, enfim. E ela também vai precisar de um tempo, né? Que ela pode ou não obedecer um tempo cronológico. Ela pode ser certinha, né? Ter uma ordem linear, com começo, meio e fim, mas o tempo dela pode ser também completamente aleatório, né? Pode começar em um dia, ir para o outro e depois ir para 50 anos depois. Então, essas são as grandes características do gênero narrativo. Ela tem um narrador, tem personagens, tem enredo, tem um tempo e tem um espaço. E como esse gênero narrativo é apresentado no Enem? Ele pode aparecer através dos contos, ou do mini-conto, né, que é a versão reduzida do conto, das crônicas e do romance. Então, o Enem ele pode pedir para vocês, né, esse gênero narrativo dessas formas também. O outro gênero, né, que eu falei para vocês no início, é justamente o gênero dramático, que ele tem algumas características parecidas com o gênero narrativo, mas ele tem um grande diferencial. Ele tem um enredo, né? Ele tem personagens, ele tem espaço, mas o grande diferencial do gênero narrativo é justamente que o gênero dramático ele não tem narrador, porque o gênero dramático ele se trata de textos que são feitos para serem ensinados por outras pessoas. Então, quando você está assistindo um texto que está sendo ensinado por outras pessoas, você está meio que vendo o que está acontecendo. Então, a presença do narrador ela é meio que dispensável. Entende? Então, essa é a grande característica e a grande diferença do gênero dramático para o gênero narrativo. E outra também, né, é a questão do discurso que é mais direto. Por não ter narrador, é basicamente só o diálogo dos... Eu tô dando mal, peraí. É justamente minha mãe entrou aqui, minha gente. Enfim, esqueçam. É justamente só o diálogo dos personagens. Então, essa característica do discurso direto também é muito presente no gênero dramático. E como é que esse gênero dramático ele se apresenta na prova? Através das peças teatrais e de questões relacionadas com o gênero da novela, né? Antigamente, as pessoas, elas não tinham, né, acesso, não existia tecnologia, né? E esse gênero ele era expresso através justamente das peças teatrais, né? Aí daí a tecnologia foi avançando, né? Aí nós temos o cinema, nós temos as novelas, e enfim. E outro, né, por último, o último grande gênero, né, que é cobrado no Enem é justamente o gênero lírico. E o que seria o gênero lírico? Ao contrário do gênero narrativo, por exemplo, o gênero lírico, ele não tem narrador. E quem é a grande figura do gênero lírico? O eu lírico, que vocês tanto escutam falar. Mas o eu lírico, ele não narra nenhuma história. O eu lírico, ele se expressa no texto. E é justamente essa expressão do eu lírico que
vai tornar o texto lírico um texto sentimental, um texto emotivo. Então, esse sentimentalismo, essa emoção, é uma característica do gênero lírico, e ele também não é um gênero objetivo, ele é um gênero muito subjetivo, justamente por essa questão do sentimentalismo. E ele pode aparecer, não, né? Geralmente, ele é algo muito musicalizado, então ele pode aparecer em versos, né? Pode conter muitas rimas, pode, enfim, conter o ritmo. Então, por isso que a linguagem dele não é uma linguagem em prosa, é uma linguagem mais em verso. E como é que ele pode aparecer no Enem? Ele pode aparecer através dos poemas, né, das canções e até do próprio cordel, né, que é um estilo de escrita muito voltado para a questão das rimas e tudo mais. Então, claro, né, que o que eu estou dizendo aqui são as características gerais, né? A gente pode ter um poema que não tenha necessariamente rima, né, como é o caso dos poemas modernistas, né, que eles... enfim, dos poemas modernistas que grande parte deles não tinham rimas, né? Era um verso mais livre, mas eles não deixavam de ser poemas por causa disso, né? Aí, assim como, né, outros gêneros também não precisam ter todas essas características, porém são características gerais que é importante que vocês saibam, pois elas vão ser cobradas no Enem. E de que modo elas vão ser cobradas no Enem? Vamos às questões agora. Bora lá, gente. Uma coisa que eu queria que vocês botassem de forma muito clara na mente de vocês é que o gênero literário, todos aqueles gêneros que a gente estava no slide anterior, eles não vão cair só na prova de linguagens. O foco da gente hoje é a prova de linguagens, mas eles também caem na prova de humanas, história, sociologia, filosofia. Então, assim, o bom de você saber a estrutura do que ele fala geralmente, quais são as partes dele, vai ajudar muito você na hora de responder essa questão. Em inúmeras questões do Enem, quando você já sabe do que se trata aquele gênero literário, você já vai com meio caminho andado para acertar essa questão, certo? Então, a gente trouxe um aqui do Enem de 2014, certo? Que vai tratar de um gênero específico que a gente já conhece bem, né? Nesse terceiro ano a gente já estudou, já teve a oportunidade de ter contato com ele diretamente. Mas bora lá, vamos ler. A literatura de cordel é ainda considerada por muitos uma literatura menor. A alma do homem não é mensurável, e desde que o cordel possa exprimir a história, a ideologia e os sentimentos de qualquer homem vai ser sempre o gênero literário preferido de quem procurar apreender o espírito nordestino. Os costumes, a língua, os sonhos, os medos e as alegrias do povo estão no cordel. Na nossa época, apesar dos jornais e da TV, que poderiam ter feito diminuir o interesse neste tipo de literatura e da falta de apoio econômico, o cordel continua vivo no interior e em cenáculos acadêmicos. A literatura de cordel, as xilogravuras e o repente não foram apenas um divertimento do povo. Cordéis e cantorias foram os professores que ensinaram as primeiras letras e o médico que falava para inculcar comportamentos sanitários. O cordel e o repente fazem muitas vezes de um candidato o ganhador da banca de deputado. E assim, lendo e ouvindo, foi se formando a memória coletiva desse povo alegre e trabalhador, que, embora calmo, enfrenta o mar e o sertão com a mesma valentia. A gente já viu que é um texto um pouco maiorzinho, né, do que as outras que a gente vem trabalhando. Então, a gente já bate aqui um desesperozinho, que a gente tem 3 minutos para responder uma questão. Mas é muito importante que a gente tente controlar esse nosso emocional, para que a gente consiga resolver essa questão, certo? Vamos para a comanda. O gênero textual cordel também é conhecido como folheto. Tem origem em relatos orais e constitui uma forma literária popular no Brasil. A leitura do texto sobre a literatura de cordel permite. Eu vou ler as alternativas e eu queria muito que vocês respondessem no chat quais que vocês iriam marcar se a gente tivesse realmente valendo no Enem, certo? Letra A. Descrever esse gênero textual exclusivamente como instrumento político. B. Valorizar o povo nordestino, que tem no cordel sua única forma de expressão. C. Ressaltar sua importância e preservar a memória cultural do nosso povo. D. Avaliar o baixo custo econômico dos folhetos expostos em barbantes. E. Informar os leitores o baixo valor literário desse tipo de produção.
E aí, vocês sabem, né? Já me conhecem, sabe que eu sou uma pessoa carente. Então, em nome de Jesus, pelo menos uma pessoa responda aí no chat para eu não chorar aqui. Você já conhece a peça. Eu já tô nervosa. Ninguém vai responder. E aí, gente? Eu tô pensando. Tu tá pensando, mulher? Pois pense. Gente, pelo amor de Deus, um de cada vez. Olha, Nossa, Samuel, fazer muito tudo. obrigada, Samuel. Oh, já tá tremendo, Samuel. Salvador. Vai mais alguém? Lívia, já pensou? Eu bem o Enem no pé do ouvido dela. Já pensou, querida? Já pensou? Eu acho que é a A também. Eu acho que é a A, foi bora lá. O resto não respondeu, então eu vou começar, viu, minha gente? Não é nada pessoal, não. Mas vamos lá. Letra A. Descrever esse gênero textual exclusivamente como instrumento político. Gente, no Enem a gente tem que ter uma atenção muito forte para essas palavras que dizem uma verdade só. Exclusivamente. Essa palavra a gente tem que prestar atenção. O gênero textual exclusivamente como instrumento político. O cordel é apenas para política? É para deputado ganhar? É para prefeito ganhar, presidente ganhar? O cordel vai muito além disso. Então, ele pode também ser usado nesses momentos. É tanto que a gente aqui, como moradores da Paraíba, Nordeste, a gente já presenciou em algum momento uma fala de um candidato a recitar um cordel. Mas exclusivamente. Quando a gente pega essa palavra, aí a gente se presta atenção, se pega e faz talvez. Porque tudo que está muito fechado, que está com muita certeza no Enem, a gente fica com o pé atrás. Porque nada é muito fechado, principalmente em literatura. Certo? Letra B. Valorizar o povo nordestino que tem no cordel sua única forma de expressão. A gente, como nordestina, a gente tem chão de fábrica para poder assegurar isso. A gente só tem um cordel como expressão nordestina. A gente tem cordel, a gente tem forró, a gente tem tradição oral, a gente tem costumes, tradições. Então, quando a gente vê valorizar o povo nordestino, beleza, o cordel pode sim valorizar o povo nordestino e faz isso. Que tem no cordel sua única forma de expressão, única mata. A gente não só tem um cordel para expressar nossos costumes, nossas tradições. A gente tem uma vasta gama artística atrás disso, certo? Então, a A não tinha como, por conta do exclusivamente, o B do único, certo? Letra C. Ressaltar sua importância e preservar a memória cultural do nosso povo. Tá bonito, não tá? Mas vamos deixar guardar ali mais para frente? Letra D. Avaliar o baixo custo econômico dos folhetos expostos em barbante. A gente sabe que o preço de um cordel não é um preço de livro de capa dura, brilhosa, que tem numa livraria. A gente sabe que o cordel tem um custo bem menor de fabricação. Mas aí a gente volta para o texto. No texto vem falando em algum momento que o cordel é de baixo custo ou que são expostos em barbantes. A gente sabe, como conhecimento do gênero, de conhecimento de como se encontra esse folheto, a gente sabe que na maioria das vezes ele vai estar lá exposto num barbantezinho. Já é meio com a tradição de como se vender cordel, de como a gente conhece esse cordel. Mas no texto não vai falar sobre isso. Então a gente já fica... Não tem sentido tá isso aqui, porque não é trabalhado isso. Letra E. Informar os leitores o baixo valor literário desse tipo de produção. Logo no início do texto, vem dizendo que já se tem um juízo de valor sobre o cordel, que diz que ele é uma literatura menor. Mas a gente sabe que não existe isso de literatura maior e menor. Literatura não tem juízo de valor. Não se deve ter juízo de valor, certo? Às vezes a gente tem como social, mas no momento de estudo, no momento de conversas entre gêneros literários, não existe isso de maior e de menor, certo? Então, quando a alternativa fala informar os leitores o baixo valor literário desse tipo de produção, a gente já está vendo um juízo de valor sobre o cordel. Então, não existe isso. Pelo contrário, o cordel é riquíssimo de tradições, de histórias nordestinas, então ele não vai ter um baixo valor literário. Daí, de todas as alternativas que a gente viu, a letra C é a que se encaixa melhor, né?
ressaltar sua importância, porque sim, o cordel é importante por se tratar de uma tradição nordestina já, que já advém lá do trovadorismo que está no tempo do Roncocó, entendeu? Uma coisa bem europeia, mas a gente como brasileiro, a gente como nordestino lindos que somos, a gente adapta para melhor. Então, ressaltar a importância do cordel e preservar a memória cultural do nosso povo. Porque no cordel vai se ter muito dessa tradição, de costumes de cidades pequenas, de costumes de relações familiares, certo? Então, essa é a alternativa que vai ser a correta, que se encaixa realmente com o que o cordel propõe. Certo, gente? Belezinha, 10, né? Vai ter 10 não, 1000, que a gente trabalha, né, com mais algarismos. Próximo slide, por favor. Então, gente, dando continuidade aqui, nós trouxemos outro exemplo do Enem de 2017, em que é abordado um conto de Machado de Assis, chamado A Causa Secreta. Eu queria pedir logo desculpa para vocês, porque eu estou passando por uns probleminhas aqui, eu não estou em casa no momento, então eu não vou poder ligar a câmera. Mas eu acredito que vou fazer o possível para deixar a questão mais claro para vocês. Eu acredito que vocês já têm um trabalho de conto feito pela professora Patrícia, então acredito que vocês já têm uma base muito interessante para trabalhar isso. É claro que pode existir aquele medo de tipo, professor, mas eu não trabalhei, nós não trabalhamos aquele conto que foi trabalhado no dia do Enem. Aí eu digo para vocês, calma, vocês vão respirar e ler bem calmamente a questão, que vocês vão perceber que é apenas um trabalho de interpretação. Não necessariamente você tem que conhecer aquela obra literária. Então eu vou ler para vocês e nós vamos analisar as questões. Garcia tinha se chegado ao cadáver. Levantar o lenço e contemplar por alguns instantes as feições defuntas. Depois, como se a morte espiritualizasse tudo, inclinou-se e beijou-a na testa. Foi nesse momento que Fortunato chegou à porta. Estancou assombrado. Não podia ser o beijo da amizade. Podia ser o epílogo de um livro adúltero. Entretanto, Garcia inclinou-se ainda para beijar outra vez o cadáver. Mas então não pôde mais. O beijo rebentou em soluços, e os olhos não puderam conter as lágrimas, que vieram em borbotões, lágrimas de amor calado e irremediável desespero. Fortunato, à porta, onde ficara, saboreou tranquilo essa explosão de dor moral que foi longa, muito longa, deliciosamente longa. E agora nós vamos para o comando da questão. No fragmento, o narrador adota um ponto de vista que acompanha a perspectiva de Fortunato. O que singulariza esse procedimento narrativo é o registro do ou da. Vamos lá. Vamos relembrar qual é a situação. Nós temos um conto, e como foi bem trabalhado até agora e bem destacado por Ana Luísa, nós sabemos que um conto tem uma história, tem um enredo e tem um narrador. Esse narrador é a figura que traz para a gente o que está acontecendo nessa história. E se você prestar bem atenção, o que é que está acontecendo nesse fragmento do conto? Nós temos um narrador que está relatando uma determinada cena. Está relatando o que determinados personagens estão fazendo. Então, o narrador, pelo menos até onde podemos ver, não está participando diretamente dessa história. Então, ele seria considerado um narrador em terceira pessoa. Ele está relatando algo que ocorreu com outras pessoas, ele não está envolvido. E esse fragmento da cena que ele está narrando, o que é que acontece? Nós temos um personagem que é chamado de Garcia, que está de frente a um cadáver, aparentemente muito triste e abismado com a morte da falecida, que não é destacado nesse fragmento, mas a falecida se chama Maria. E temos outro personagem que está à porta do aposento e que Garcia está olhando essa cena, essa demonstração de afeto e de amor que Garcia tem pelo cadáver. Fortunato, que é o esposo de Maria, não parece demonstrar uma tristeza, ele não se sente ofendido, parece até que ele gosta do que está acontecendo. Percebam pelo finalzinho do trecho. Fortunato, à porta onde ficara, saboreou tranquilo essa explosão de dor moral, que foi longa, muito longa, deliciosamente longa. E é nesse momento que nós temos que voltar para a questão do comando da questão.
o que singulariza esse procedimento narrativo? Vocês podem até destacar essa palavra, o que singulariza, o que torna essa passagem do livro mais única, diferente. O que singulariza esse procedimento narrativo adotado nesse fragmento é o registro do ou da. Eu vou seguir a onda que os outros colegas fizeram e esperar que vocês deem suas opiniões de qual seria a alternativa correta. Vou beber um pouquinho da minha água aqui enquanto vocês pensam. É a letra D. Então vamos lá, eu estou com um probleminha. Não sei. Obrigado, gente, pela participação. Eu estou com um probleminha aqui. Os bichos são ligeiros, minha filha. O que acontece? Eu estou pelo celular aqui, então eu não estou conseguindo. É como se fosse o ícone do meu perfil tá em cima das respostas. Eu não estou conseguindo ler. Então, se alguém Você quer puder... que eu leia? Se você puder ler, Amanda, por favor. Letra A indignação face à suspeita do adultério da esposa. Letra B, tristeza compartilhada pela perda da mulher amada. Letra C, espanto diante da demonstração de afeto de Garcia. Letra D, prazer da personagem em relação ao sofrimento alheio. E letra E, superação do ciúme pela comoção decorrente da morte. Então, vamos lá, vamos rever essas questões. Na letra A, vocês podem perceber que a palavra-chave, nesse caso, seria indignação. Se nós voltarmos ao trecho, você percebe que Fortunato chega à porta e diz que ele estacou assombrado, ele ficou assim, travado com o que estava vendo, com, claro, Garcia demonstrando algum tipo de afeto pela sua falecida esposa. Mas não acaba aí. Ele começa, como vocês podem ver, demonstrando quase uma satisfação por ver aquela cena, por ver uma demonstração de amor do amigo pela falecida esposa. Então, o que singulariza, o que deixa esse momento mais perturbador, nós podemos até pensar assim, não é necessariamente a indignação, que talvez seja muito esparsa, muito pouca. Também não seria a tristeza da letra B. Ele não parece demonstrar essa tristeza. Quem está realmente triste pelo ocorrido seria, no caso, Garcia. O espanto da letra C. Existe esse espanto, mas ainda não é o que estamos buscando. Ainda não é isso que torna essa passagem mais uma vez, perturbadora. E é justamente aí que chegamos na letra D. O prazer do personagem. Percebam como ele destaca o final do trecho. Onde ficara, saboreou tranquilo essa explosão de dor moral que foi longa, muito longa, deliciosamente longa. Olha só como esse sufixo, o mentin, acrescenta mais essa sensação de prazer, de desfrutação com que ele está vendo, e extremamente perturbador. Também não seria o caso de uma superação de ciúme pela comoção decorrente da letra E. Não existe nenhum momento em que é destacado uma espécie de superação. Nós apenas percebemos que Fortunato demonstra algum tipo, pelo menos um psicológico muito perturbado pela atitude que ele demonstra. Então, nesse caso, seria a letra D, como vocês bem responderam corretamente. Ótimo, meus amores, muito bom. Então vejam como é importante a questão da leitura, não é? Embora a gente tenha, como Jéssica citou, 3 minutos para cada questão, mas a gente precisa, não é, adentrar na questão para a gente poder entender o que de fato o comando nos pede, não é? Enfim, então agora a gente vai trabalhar um pouquinho, relembrar um pouquinho, não é, questões que abordem funções da linguagem, tudo bem? Com vocês agora, funções da linguagem. Boa tarde, pessoal. Nós vamos trabalhar juntos, como a Patrícia disse, acerca de funções na linguagem. Nós estudamos, inclusive, juntos esse conteúdo, então agora é o momento só de revisar. Ainda está fresquinho na cabeça de vocês, está fresquinho na minha cabeça e na de vocês também. Então, a gente vai revisar de uma forma bem breve e ver como é que as funções da linguagem caem no Enem, como elas são abordadas. Em primeiro lugar, eu acredito que esse conteúdo de análise linguística, de gramática, ele é muito simples
Mesmo ele tendo, assim, você prestar atenção, porque na nossa vida social, a gente pensa sobre isso direto. A função da linguagem é a finalidade de um texto. Quando a gente está conversando com uma pessoa, a gente está produzindo um texto. E esse texto que a gente produz, ele tem uma finalidade. Então, quando você está conversando com um amigo seu, está conversando com algum familiar, está escrevendo algum texto na internet, esse texto que você produz, ele tem uma finalidade, não é? Então, quando você lê um texto, você pensa, o que é que essa pessoa quis dizer com isso? Você já está refletindo acerca da função da linguagem. Então, como a gente exercita isso no nosso dia a dia, é bem simples a gente conseguir fazer esse processo no Enem. Mas é claro que vai ser de uma forma mais consciente, porque já faz parte do nosso inconsciente. Mas agora, de forma consciente, vamos prestar atenção no que são as funções da linguagem. Quando eu falo de função, por exemplo, a função de uma cadeira é eu me sentar. A função de um copo é colocar um líquido para que eu beba. A função de um texto, a finalidade do texto é o que eu quero com ele. Então, quando eu produzo um texto, eu tenho um objetivo a ser cumprido, eu tenho uma finalidade para aquele texto. Então, quando nós pensamos acerca dessa finalidade, estamos pensando acerca da função da linguagem que está ali predominante naquele texto. No Enem, a gente vai ter questões específicas de funções da linguagem, para perguntar sobre função da linguagem, você vai ver até o termo sendo utilizado, mas quando a gente vai interpretar qualquer texto no Enem, a gente vai precisar conhecer acerca de função da linguagem. Porque para que a gente consiga interpretar um texto, compreender o sentido de um texto, a gente tem que conseguir entender qual é a função daquele texto. Mas vamos falar mais especificamente hoje acerca das questões voltadas para esse conteúdo. Nós temos 6 funções da linguagem, não sei se vocês se lembram. A gente tem a referencial, função referencial, que pode aparecer também com um termo denotativa. A função conativa, que vai ser aquela apelativa que faz um apelo. Nós temos a função emotiva, que pode aparecer também como expressiva. A função pática, a função metalinguística e a função poética. Dentre essas 6, as que mais vão aparecer no Enem vão ser, em primeiro lugar, a metalinguística. Está fora de ordem aí, mas em primeiro lugar é a metalinguística. A maioria das questões de funções da linguagem no Enem vão falar sobre a metalinguagem. Então, a metalinguagem é quando a gente usa a linguagem para falar acerca dela mesma. Então, se eu pegar um texto, se eu escrever um poema acerca de poemas, eu estou produzindo um texto cuja função linguística ali vai ser a metalinguagem. Se eu produzir, por exemplo, vocês chegam para mim e faz: ô, Ana, eu estou tendo dúvida aqui de como é que eu escrevo uma redação. E eu falo: não, quando a gente escreve uma redação, nosso foco é esse. Eu estou usando a linguagem, a língua portuguesa, para falar acerca da própria linguagem. Então, ali se constitui como metalinguagem, que é a língua falando acerca dela mesma, utilizar a linguagem para falar dela mesma. A segunda função da linguagem que vai aparecer no Enem de forma mais frequente vai ser a referencial. A função referencial diz respeito àquele texto que ele é claro, que ele é objetivo. Por exemplo, uma notícia. Uma notícia, a função da linguagem predominante naquele texto vai ser a referencial. Então, quando um texto está sendo produzido e você não consegue perceber muita opinião do autor, ele está ali simplesmente com aquele objetivo principal de contar os fatos, de narrar algo, de contar e trazer objetividade, a gente vai ter a função referencial. Em terceiro lugar, a gente tem a função emotiva, que ela aparece em algumas questões, mas não aparece tanto. Ela aparece mais nos textos do Enem em si, mas ainda aparece em algumas questões que é a função emotiva. Então, quando a gente pensa em emotivo, em expressão, a gente já consegue entender o que essa função diz respeito. A função emotiva, o autor tem aquele objetivo ali, quando ele está produzindo aquele texto, de expressar suas emoções, de expressar o que ele está sentindo, então você vai conseguir perceber subjetividade no texto. Enquanto a referencial é marcada pela objetividade, que é o foco no objeto, no que está sendo citado, a função emotiva vai ter o foco na subjetividade, que é no sujeito que produz. Então, eles são assim pontos bem diferentes, mas a gente consegue fazer essa comparação de uma forma bem legal. E a metalinguística, a gente já sabe que é a linguagem falando acerca dela mesma.
Quando a gente vai ter questões do Enem, vocês vão prestar atenção que vai ter essa palavra. Qual a função da linguagem predominante no texto? Então, a gente tem predominante e presente. Um texto pode ter funções diferentes. Você pode conseguir perceber a função metalinguística e a função emotiva num texto só. Então, o que é que eu marco? Se tiver qual a função predominante, aí o Enem não está lhe perguntando quais o texto apresenta, ele está perguntando a predominante. O que é predominante? Algo que está em maior número. Então, a função da linguagem predominante de um texto é diferente das funções presentes. Pode ter 2, 3 funções presentes, mas a predominante é aquela que você consegue perceber que vem com mais força, com mais impacto naquele texto. Certo? A partir disso aqui, vamos ver algumas questões, para vocês vão prestar atenção. Pode passar, por favor. Essa questão estava no Enem de 2016. Vamos fazer a leitura do texto. Ler não é decifrar. Como no jogo de adivinhações, o sentido de um texto. É, a partir do texto, ser capaz de atribuir-lhe significado, conseguir relacioná-lo a todos os outros textos significativos para cada um, reconhecer nele o tipo de leitura que seu autor pretendia e, dono da própria vontade, entregar-se a essa leitura ou rebelar-se contra ela, propondo uma outra não prevista. Então, esse é o texto que a gente tem. Vamos ver qual é o enunciado dessa questão. Nesse texto, a autora apresenta reflexões sobre o processo de produção de sentidos, valendo-se da metalinguagem. Essa função da linguagem torna-se evidente pelo fato de o texto. Então, a gente consegue perceber que nessa questão, a questão já diz qual é a função da linguagem. Você não vai ter que adivinhar qual é. Você vai ter que saber justificar por que aquela função da linguagem é a predominante no texto. Então, vamos ler aqui as alternativas e vocês já podem colocar aqui no chat quais seriam as que vocês marcariam. Letra A, nós temos. Isso aqui é a justificativa de por que a função metalinguística é a predominante no texto. Letra A. Ressalta a importância da intertextualidade. Letra B. Propor leituras diferentes das previsíveis. Letra C. Apresentar o ponto de vista da autora. Letra D. Discorrer sobre o ato da leitura. E letra E. Focar a participação do leitor. Então, dentre essas 5 alternativas, pensando que a própria questão já me fala acerca da metalinguagem, quais vocês marcariam? Essa função da linguagem torna-se evidente pelo fato de o texto, o quê? Letra A, B, C ou D? O que vocês marcariam? Então, vamos começar pelo processo de eliminação, né? Ninguém está querendo se pronunciar, mas vocês ainda podem mandar aí no chat. Letra A. Ressalta a importância da intertextualidade. O texto cita intertextualidade, mas não tem tanto a ver com a metalinguagem em si e também não é o objetivo principal do texto. A gente não está vendo esse enfoque na intertextualidade, ele é apenas citado ali. A letra B. Propor leituras diferentes das previsíveis. Também não é uma coisa que está forte no texto e não tem tanto a ver com a metalinguagem. A gente tem que lembrar que está sendo relacionado com a metalinguagem. Então, Lívia está dizendo que está entre a letra C e a letra D. Vamos chegar na C. Apresentar o ponto de vista da autora. Lembra que quando a gente está falando sobre expressar ou falar do que se pensa, a gente vai mais para emotivo. Mesmo que não expresse um sentimento, está expressando o sentimento da autora acerca de algo. Mesmo que não seja amor ou paixão. Sentimentos não precisam ser amor e paixão. Podem ser outros tipos de sentimentos também. Então, aí a gente teria um enfoque maior na função emotiva, na função expressiva, né? Se fosse a letra C. Então, vamos ver a letra D. Discorrer sobre o ato de leitura. A questão fala processo de produção de sentidos, metalinguagem, ato de leitura. A leitura é a linguagem. Então, o ato de leitura envolve a linguagem. Então, seria a letra D. Porque a gente está vendo que o enfoque ali está na metalinguagem. E a letra E, focar a participação do leitor. Não é algo também que está sendo muito presente nesse texto. Então, Lívia, se pensasse ali mais 2 minutinhos na prova, a gente tem mais tempo, conseguiria acertar, porque o ato de leitura está relacionado com a linguagem, metalinguagem. E agora, a nossa segunda questão.
Pode passar, por favor. Eu tentei passar aqui, só que não sei o que estou passando nos slides. E essa questão aqui é do Enem de 2019. O Instituto de Arte de Chicago disponibilizou para visualização online, compartilhamento ou download, sob licença Creative Commons, 44 mil imagens de obras de arte em altíssima resolução, além de livros, estudos e pesquisas sobre a história da arte. Para o historiador da arte, Bender Grosvenor, o sucesso das coleções online de acesso aberto, além de democratizar a arte, vem ajudando a formar um novo público museológico. Grosvenor acredita que quanto mais pessoas forem expostas à arte online, mais visitas pessoais acontecerão aos museus. A coleção está disponível em 6 categorias: paisagens urbanas, impressionismo, essenciais, arte africana, moda e animais. Também é possível pesquisar pelo nome da obra, estilo, autor ou período. Para navegar pela imagem em alta definição, basta clicar sobre ela e utilizar a ferramenta de zoom. Para fazer o download disponível para as obras de domínio público, é preciso utilizar a seta localizada do lado inferior direito da imagem. Então, a gente tem um texto, vamos ler o enunciado. A função da linguagem que predomina nesse texto se caracteriza por... Então, na questão anterior, o próprio enunciado trazia qual era a função da linguagem, e você tem que saber por quê. Nessa, você vai dizer qual é a função da linguagem predominante. Lembra que é predominante, não é apenas presente. Predominante, que está com força maior no texto. Então, a maioria das questões do Enem vão vir assim. Ou vai perguntar qual é a função da linguagem predominante, ou vai dizer qual é e vai pedir para você justificar. Então, sempre segue esse modelo, é uma coisa bem recorrente em todas as provas, certo? Então, dá um enfoque nisso quando for estudar. Letra A. Evidenciar a subjetividade da repórter com base na fala do historiador de arte. Letra B. Convencer o leitor a fazer o acesso online, levando a conhecer as obras de arte. Letra C. Informar sobre o acesso às imagens por meio da descrição do modo como acessá-las. Letra D. Estabelecer interlocução com o leitor, orientando a fazer o download das obras de arte. E letra E. Enaltecer a arte, buscando popularizá-la por meio da possibilidade de visualização online. Então, Lívia acha que é a letra D. Vamos por eliminação, que nem a gente está fazendo. Eu sempre faço prova desse jeito também. Letra A. Evidenciar a subjetividade da repórter com base na fala do historiador de arte. Em primeiro lugar, a gente não consegue perceber a subjetividade da repórter no texto. Quando a gente tem a presença de opiniões nesse texto, eles não vêm da repórter, eles vêm do historiador. Então, essa questão já vai embora. Letra B. Convencer o leitor a fazer o acesso online, levando a conhecer obras de arte. Você lendo esse texto pode ser convencido a procurar essas obras de arte. Mas a repórter, a notícia em si, esse texto, a reportagem, ele não tem o objetivo de lhe convencer. Você pode ser convencido, mas o objetivo não é aquele. Então, essa não. A gente não vê tanto essa apelação, que seria, no caso, a função apelativa. A gente não vê essa apelação presente no texto. Letra C. Informar sobre o acesso às imagens por meio da descrição do modo como acessá-las. Se vocês prestarem atenção, 50% desse texto é apenas descrição de como ter acesso às imagens. Então, seria essa letra C, não é? Porque a maior parte do texto, a autora vai citar o que são essas obras e vai ter essa descrição detalhadíssima de como ter acesso a essas obras de arte. Então, o objetivo é informar sobre o acesso às imagens por meio da descrição do modo como acessá-las. Então, teria essa função referencial, né, que tem uma descrição acerca de um objeto, que seriam essas obras de arte. A gente tem a letra D. Estabelecer interlocução com o leitor, orientando-o a fazer o download das obras de arte. A gente poderia até pensar que é essa, porque tem essa orientação, mas não estou orientando você a ter acesso. Estou lhe orientando como ter acesso. Não estou dizendo, olha, vai lá, é legal, vai fazer isso. Não tenho esse objetivo. É orientação de como ter acesso a essas obras de arte. E letra E,
enaltecer a arte, buscando popularizá-lo por meio da possibilidade de visualização online. Não tem também nesse texto tanta essa funcionalidade de enaltecer a arte. Não está dizendo que a arte é maravilhosa, que ela é incrível, que você deveria ir atrás. Não tem essa presença de opinião e enaltecimento da arte. Então, seria a letra C. Mas, realmente, Lívia, a letra C e a letra D dá para você ficar confuso. Tem que prestar atenção nos mínimos detalhes. Tá certo, pessoal? A gente encerra aqui essa parte de funções da linguagem. Desejo uma boa prova a todos. E vai ser um arraso. Eu tenho certeza. Vai mesmo, Ana, com certeza. Então, a gente agora vai, né, para a última parte da nossa aula de hoje, que vai abordar literatura contemporânea. Né? Então, essa literatura que tanto faz parte do nosso contexto, assim como foi citado nos gêneros literários, agora a gente vai ter esse enfoque para essa literatura contemporânea, essa literatura mais próxima, né, assim, do tempo, né? Temporalmente falando, né? Cronologicamente falando, essa mais perto da gente. Então, agora, literatura contemporânea. Boa tarde, gente. Quase noite, né? Literatura contemporânea, começando, puxando aqui o que Patrícia disse, é aquela que está mais perto da gente. Ela foi a que veio depois de pós-modernismo, mais ou menos aí década de 60, por aí. Então, vai da década de 60 até hoje, até tudo que está sendo produzido agora. Então, como vocês podem ver, é uma coisa muito abrangente esse período de tempo de 60 até agora. E, diferentemente das escolas literárias que a gente costuma estudar, por exemplo, romantismo, modernismo, etc., não é uma escola literária, ou seja, não tem delimitações muito fixas. Como disse, além de ser um período muito abrangente, é um período que ele é, assim, muito mais livre. Surgiram vários movimentos nesse período. Eu trouxe aqui alguns deles, uns que costumam cair, só que, assim, não é uma regra. Como a gente está dizendo, não é uma regra, não é certeza que vai cair, são coisas que costumaram aparecer nas provas passadas, que são as crônicas de Luiz Fernando Veríssimo, são bem recorrentes, aquelas crônicas de um estilo bem irônico, meio satírico, humorístico e tal. A Teopicária, que foi esse movimento, que foi, assim, lá para a década de 70, mais ou menos, um movimento artístico que envolveu música, envolveu literatura, que é conhecido principalmente como os expoentes por Caetano Veloso e Gilberto Gil, e tinha um caráter, assim, bem político, principalmente nessa época ainda de ditadura e tal, ainda sofreu muita reprimenda, mas foi um movimento artístico muito importante. A poesia marginal, que também é essa poesia que tem um caráter mais social. O concretismo, que é esse movimento da poesia que chamam até de poesia visual, que é aquela poesia que trabalha com a imagem e não apenas com o escrito, foi bem revolucionário. E o romance urbano. Só que, como eu disse, isso foram exemplos que eu trouxe para vocês, porque ela não é muito bem delimitada, então não tem uma marca, é tanto que eu trouxe aqui romance urbano, que os romances mais atuais, eles costumam ser muito ambientados no cenário urbano, só que, por exemplo, um romance que ganhou muito destaque agora é Torto Arado, que não é ambientado na cidade, é um romance mais da área rural. Então, não tem uma regra, assim, para a literatura contemporânea, não tem características, assim, que você possa listar. Se você for falar de uma característica predominante dela, é justamente a diversidade, justamente essa liberdade individual do autor, que a gente vê muito bem a marca do individual aí. E, geralmente, quando ela é cobrada no Enem, ela não é cobrada essa questão das características, ela é cobrada muito a questão interpretativa. Então, como eu disse, é algo que não adianta você estudar, assim, características e tal. Você pode pesquisar esses movimentos para se aprofundar mais, para conhecer mais, para se familiarizar. Só que são coisas que são cobradas muito a questão interpretativa. Vai ter lá um texto, você vai ler e você vai ter que interpretar
existe bastante a capacidade interpretativa, mais do que essa do conhecimento listado e tal. Então, é algo que você não tem que ficar tão preocupado assim, em questão, é muita coisa, um negócio com vários movimentos, desde a década de 60 até hoje, um período muito grande. Só que, como eu disse, é uma questão muito interpretativa, como vocês vão ver nas questões que os meninos vão apresentar agora, William e Kaline. E eles trouxeram um exemplo, a gente trouxe 2 exemplos, 2 questões. Uma delas fala sobre das crônicas de Luiz Fernando Veríssimo, é uma crônicazinha dele, pequenininha. E outra é um exemplo de concretismo, de Paulo Leminski, que foi um dos expoentes do concretismo aqui no Brasil. E, basicamente, é isso. Passar agora a palavra para a Kaline. Olá, pessoal. Então, nós estamos aqui no finalzinho. Já peço para vocês para aqui cheirar a florzinha, sopra a velinha, dá aquela acalmada. A gente já vai terminar. A gente sabe que é bem assim, aquela agitação, a mente fica cheia na frente de uma tela, um monte de questão sendo resolvida, a ansiedade da prova que está chegando. Mas é aquela história. Relaxa, se acalma e vamos para a luta. Então, nós temos aqui uma questão. É uma questão de 2017, foi a questão 30 da prova azul. Nós temos aqui o texto de Leminski contra Narciso. Preste atenção, como o Franciele estava dizendo, porque essas questões têm muito a ver com interpretação textual. Então, contra Narciso. Em mim, eu vejo o outro e outro e outro. Enfim, dezenas, trens passando, vagões cheios de gente, centenas. O outro que há em mim é você, você e você. Assim como eu estou em você, eu estou nele, em nós. E só quando estamos em nós, estamos em paz, mesmo que estejamos a sós. Então, nós já vamos começar pensando que quando a gente lê esse texto, no meio daquele turbilhão, a gente já tem uma acalmada, já abraça o nosso coração. Olha só, vamos começar pelo título Contra Narciso. Quem é esse Narciso? O que é que a gente pensa quando pensa em contra Narciso? Esse contra dá uma ideia de oposição. Oposição a Narciso. E se a gente pensar lá na mitologia greco-romana, a gente lembra de um mito de um rapaz que era lindo, 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 lindo. E ele se apaixonou pela própria imagem, por si mesmo. E ele gastou todo o tempo da vida dele se admirando ali no reflexo de um rio, depende da versão. Ficou se admirando e acabou morrendo sozinho, só com a imagem dele, de tão apaixonado que ele era pela imagem dele. E aí nós temos esse título, Contra Narciso. Então, o que a gente pensa? Já é uma coisa contra o narcisismo, aquela pessoa narcisista que pensa muito em si. E ele vem dizendo que em mim eu vejo o outro, enfim, dezenas. E que o outro que está em mim é você, você e você. Então, nós vemos aqui uma questão de identidade. Enquanto Narciso olha no espelho, olha no reflexo e vê a ele, só consegue enxergar a ele, o eu lírico aqui diz que vê o reflexo e enxerga os outros. Ele consegue enxergar os outros. E aí diz, assim como eu estou em você, eu estou nele, em nós. E só quando estamos em nós, estamos em paz, mesmo que estejamos a sós. E aí nós temos o comando. A busca pela identidade constitui uma faceta da tradição literária redimensionada pelo olhar contemporâneo. A busca pela identidade é uma coisa que a gente vai encontrar com muita facilidade na tradição literária, em muitos textos e muitos poemas, essa questão da identidade. Mas aqui a gente tem um novo olhar, uma nova perspectiva a partir do contemporâneo. E aí, no poema, nós temos essa nova dimensão. E o que é que essa nova dimensão, esse novo olhar contemporâneo, nos revela de acordo com o que a gente identificou lá
no texto? A. Ausência de traços identitários. E a gente já começa dizendo não. Porque, olha, lembra que a gente falou? O outro que há em mim é você, você, você. Então, eu já vou dando a resposta mesmo porque o tempo está curto. Você, você, você. Então, vê que tem essa identidade. Quando ele vê o reflexo, ele se identifica com as outras pessoas. Angústia com a solidão em público? Não. Por quê? Ele diz aqui no final, e só quando estamos em nós, estamos em paz, mesmo que estejamos a sós. Então, não tem como ele se sentir sozinho em público, já que ele tem essa identidade. Muito bem, Lívia. Pode expor, Amanda. Valorização da descoberta do eu autêntico. Não tem essa questão do que é autêntico, porque essa ideia do autêntico, a gente pensa numa coisa que é muito única, muito singular. Pode expor, não se preocupe não, ela já acertou. Essa ideia do que é muito singular, não, porque ele está falando do geral. E aí nós temos, como Lívia bem expôs aqui, letra D. Percepção da empatia como fator de autoconhecimento. Então, é um texto que fala todo sobre empatia, sobre se colocar no lugar do outro, sobre enxergar o outro, sobre ver que sozinho você não é muita coisa. Então, é contra Narciso, contra essa ideia mais egoísta, mais egocêntrica. E aí, por que não poderia ser a E também? Impossibilidade de vivenciar experiências de pertencimento, de modo algum, porque ele sente esse pertencimento quando ele está em conjunto, quando ele está com os outros. Então, vejam, como Franciele bem falou, é uma questão de interpretação. Pode seguir. Bem, pessoal, primeiramente, boa tarde, né, caríssimos? A gente agora vai falar sobre uma outra questão de literatura contemporânea e de métodos de resolução de questões. E como as pessoas como os outros professores já falaram aí, as questões, elas possuem enunciados, não é? Elas possuem comandos, e dentro do enunciado nós podemos perceber que as questões, elas dialogam com você, não é? Enquanto leitor da questão, e ela vai solicitar de você uma resposta, não é? Então, um método muito usado por concurseiros e pessoas que fazem vestibular é ler primeiramente o enunciado da questão, para depois partir para o texto. Então, são métodos que são utilizáveis. Existem os métodos que foram utilizados até agora, existe outra metodologia, que é muito usada por pessoas que têm pouco tempo para ler as questões, e elas leem primeiro o enunciado para depois partir para o texto. Não significa que um método é errado e o outro é certo, significa que são métodos diferentes e distintos de chegar ao mesmo denominador comum. Então, a gente vai seguir essa mesma lógica para responder essa questão, e logo após vamos desmembrar essas alternativas para que possamos chegar a um denominador comum quanto à resposta considerada como correta, tá certo? Então, no enunciado nós temos aqui, nesta crônica, o efeito de humor é basicamente construído por a questão solicita o quê? Que você, leitor, identifique o que é que gera o efeito de humor nesta crônica, não é? Então você já percebe que é um texto humorístico. E agora nós vamos passar para o texto, tá certo? O texto é de uma questão de 2019, né? Do Enem de 2019, da parte de linguagens. O nome é Ed Morte, só vai Morte. Detetive particular. Só um minutinho, que eu vou pedir silêncio aqui, tá certo? Faz parte, gente, isso faz parte. Com certeza, não é? Estamos em nossos lares, então isso é extremamente natural. Pois é, vamos dar continuidade, tá certo? O título do texto é Ed Morte, só vai Morte. Detetive particular. Está na plaqueta.
tem um escritório numa galeria de Copacabana, entre um fliperama e uma loja de carimbos. Dá só para o essencial, um telefone mudo e um cinzeiro. Mas insisto, numa mesa e numa cadeira. Apesar do protesto das baratas, elas não vencerão. Comprei um jogo de máscaras. No meu trabalho, o disfarce é essencial para escapar dos credores. Outro dia entrei na sala e vi a cara do King Kong andando pelo chão. As baratas estavam roubando as máscaras. Espisoteei meia dúzia. As outras atacaram a mesa. Consegui salvar a minha bica e o jornal. O jornal era novo. Tinha só uma semana. Mas elas levaram a agenda. Saí ganhando. A agenda estava em branco. Meu último caso fora com a funcionária do Erótica, a primeira ótica da cidade, com balconista topless. Acabara mal. Morte ed morte está na plaqueta. Aí, gente, percebam que o título da crônica é Ed Morte, só vai morte. Ed Morte é o personagem, né? É o detetive particular que está aí neste texto. E a gente percebe que é um texto de caráter humorístico e que nós vamos analisar, desmembrando as alternativas para chegar ao denominador comum que vai identificar de onde se origina o humor desta crônica. Vamos analisar uma por uma as alternativas, tá certo? Porque não adianta eu perguntar e vocês... Porque não deu tempo de todo mundo ler todas as alternativas. Aí eu vou ler com vocês e logo após eu pergunto, tá certo? A primeira alternativa. Aí você se pergunta, qual foi o comando? Identificar, né, o que gerou o efeito de humor nesta crônica. Aí o que gerou o efeito de humor foi a segmentação de enunciados baseada na descrição dos hábitos do personagem. Foi isso, gente? A gente está vendo os hábitos do personagem nesta crônica. Aqui no texto, após uma breve leitura, você já pode perceber uma coisa. Vamos tirar só um trechinho. Tem um escritório numa galeria de Copacabana, entre um fliperama e uma loja de carimbos. Isso daí é uma descrição de hábitos? Não. Dá só para o essencial. Um telefone ainda não é uma descrição, tá certo? Aí vocês podem dar uma lida melhor, olhar no texto aí, vocês vão ver que não tem uma descrição, né, dos hábitos do personagem. Alternativa B. Ordenação dos constituintes oracionais, na qual se destaca o núcleo verbal. Essa alternativa aí, para analisar ela, você tem que ter algumas noções de sintaxe, tá certo? E eu sei que foi um conteúdo trabalhado com vocês, tá bom? E a sintaxe, ela é aquela parte do estudo oracional, né? Do estudo que ele vai analisar a ordem em que os enunciados eles criam sentido. Por exemplo, se eu digo assim, Maria foi à praia. Existe uma ordem aí nos constituintes oracionais para que gere sentido. Eu não posso dizer praia, Maria foi, né? Não. Então, aí, nessa alternativa, foi isso que gerou o humor, foi a ordenação dos constituintes. Vamos tirar um trechinho para a gente analisar, tá certo? Se eu disser assim, mas insisto, numa mesa e numa cadeira. Aqui nessa oração da linha 5. Esse período oracional aí, né? O mas aí é uma conjunção, né? É uma conjunção coordenativa adversativa, tá bom? Então, o mais ele gera uma contrariedade, né? Então, ele disse alguma coisa antes e que o mais agora está no sentido de oposição, né? Porque ele diz, mais insisto, numa mesa e numa cadeira. Então, o efeito de humor, ele é tirado da ordenação dos constituintes oracionais, na qual se destaca o núcleo verbal. A gente pode perceber que não, nesse trecho não.
Mas se você for analisar um por um, você vai perceber que não é isso, tá? Quando ele fala constituintes oracionais, ele está querendo falar de todos os elementos que compõem o período oracional, tá certo? O período oracional, ele geralmente tem um sujeito, um predicado, né? Pode ter complemento, né? Um complemento nominal, um complemento verbal. Então, existem vários constituintes oracionais, né? No período oracional, tá bom? E a gente percebe aí que não é isso, nesse sentido aí, tá? Alternativa C. Estrutura composicional caracterizada pelo arranjo singular dos períodos. Então, aí nós já temos... Ele está dizendo que é a estrutura. O que é uma estrutura? Uma estrutura é como se fosse uma espécie de esqueleto, né, do texto. A gente percebe aí alguma alteração na estrutura que compõe o texto, que vai melhorar, que vai ampliar a nossa noção de humor. A gente percebe isso. O que é que está fazendo do texto um texto engraçado, né? O que é que está fazendo do texto um texto engraçado? Ele vai falando coisas absurdas, não é? Coisas que fogem de uma lógica não semântica, não sintática, mas semântica, né? Então a gente já vê que não é a estrutura composicional, não é o modo como ele está articulando aí o texto. O texto, ele está num bloco, né? Um único bloco, ele não tem parágrafos, ele é um texto único. Então a estrutura composicional, ela não está sendo a originária do efeito de humor aí, porque essa estrutura, né? Esse arranjo dos períodos, ele não está contribuindo para gerar humor. Isso daí é um fato, né? O fato dos períodos serem curtos, né? Você percebe que tem muitos pontos. Isso não contribui para o humor. Não faz o texto engraçado. Alternativa D. Sequenciação narrativa na qual se articulam eventos absurdos. O que é uma sequenciação narrativa? São várias narrativas, várias coisas que ele está falando aí, que se articulam de modo absurdo, né? Vocês percebem essa articulação? É isso que está gerando humor, gente? Aí vocês refletem aí. E a alternativa E, seleção lexical na qual predominam informações redundantes. Então, a seleção lexical, o léxico, ele diz respeito a uma gama de palavras que eu posso utilizar, tá certo? Então, numa gama lexical, por exemplo, se eu for falar casa é um léxico, é uma palavra. Mas no meu repertório linguístico, eu posso substituir esse léxico por outro léxico. Se eu não quiser falar casa, eu posso falar residência, certo? Eu posso falar moradia, tá certo? Então, a seleção do léxico, alternar os léxicos, não está contribuindo aí para gerar humor. Se você olhar, vamos tirar um trechinho. Aqui onde tem o jornal era novo, tinha só uma semana, né? Aqui, se eu dissesse o jornal era recente, tinha só uma semana. Isso não alternaria em nada o nosso efeito de humor dentro da crônica, tá bom? Qual alternativa vocês marcariam? Podem colocar aí no chat. Lívia diz que está indo entre D e E. Será que é a D e a E, gente? Será que a resposta ela está entre essas alternativas? Pois está sim. É isso mesmo. A alternativa correta é a D. Exatamente, Késia. Muito bem. É a D. Perfeito. Aí agora pode passar o slide, tá bom? Muito obrigado por vocês terem comparecido e por terem contribuído com a nossa aula aqui, essa aula que foi feita objetivando
preparar vocês para o Enem, né? E tudo vai dar certo. Com fé em Deus. Pois é, minha gente. Muito obrigada. E aí eu faço uso das palavras que estão aí no slide, né, na apresentação. Prontos? Esperamos que você entregue o seu melhor. E era justamente sobre isso que a gente conversava hoje pela manhã na nossa presencial, não é? A gente conversava que o Enem é apenas um ponto na nossa vida, não é? Ele é importante, como todo e qualquer passo que a gente dá. É uma escolha, uma decisão nossa. E toda decisão ela é importante. Se ela vai dar certo ou errado, independente do resultado, toda decisão ela é importante. Agora, o mais importante na decisão é a gente, depois de decidir, eu decidi estar no Enem, a gente dá o nosso melhor. E eu sei que vocês têm dado isso, têm procurado isso, né? Como Lívia colocou, está estudando um bocado, e isso é um ponto, né, que colabora para esse caminhar, para esse sucesso. Então, eu desejo a todos e todas sucesso, desejo acima de tudo tranquilidade e paz, não é? Para que a gente possa, se a gente estiver tranquilo, tudo flui, não é? Tudo flui porque a nossa mente está ali trabalhando normalmente. Então, que vocês possam ser revestidos por essa paz, por essa tranquilidade e assim possa tirar o melhor de vocês, porque capacidade e potencial vocês têm demais. Né? Então, já deixo aqui o meu agradecimento a esse povo lindo que admiro muito, que é o pessoal da Residência Pedagógica. Muito obrigada a cada um de vocês pelo momento, pelo tempo, não é? E pela todo esse conhecimento que vocês trouxeram para cada um de nós. Viu? Deixo aberto aí para vocês e desde já agradeço a todos. Oi, ontem eu não falei, mas hoje eu vou. Bom, gente, eu tô com vocês há um tempinho já, né, a galera do terceiro ano. E eu tenho completa certeza, estou muito certa disso, de que vocês vão arrasar nesse Enem. Porque vocês são muito capazes, certo? Eu sei que a gente fica nervosa, pensa que é a prova da vida da gente, que, meu Deus do céu, não sei o que, mas calma. É muito fácil eu estar falando isso, né? Porque não sou eu que vou ficar lá no domingo fazendo a prova, enfrentando 90 questões e uma redação. Mas é o que realmente vocês precisam, porque preparados vocês estão. Durante o ano, a gente viu que vocês estavam dedicados nas aulas online. A gente sabe que não é fácil, a gente só voltou presencial agora, né? Há pouco tempo, mas vocês estavam lá. Vocês respondiam, vocês interagiam, então capazes vocês são. E vocês se prepararam durante esse ano. Todo mundo aqui da residência é prova disso. Então, é isso. Acalma o coração, porque capacidade vocês têm. E é isso, minha gente. Vocês vão ter uma ótima prova. Eu tenho certeza disso. Um beijo bem grande em vocês. Muito obrigada pela aula de hoje. Eu adorei. Que bom, Lívia. Ficamos muito felizes. Então, pessoas, eu vou me despedindo de todos e agradecendo a todos e desejando tudo de bom a cada um, tá? Um grande abraço, um grande cheiro e a gente se encontra por aí, se Deus quiser. Tchau, pessoas. Até mais. Tchau, gente. Boa prova.